Oi, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Larissa, esse é o podcast Filme da Semana. Essa semana, novamente, vocês estão vendo a live do Assistidos de Maio, um pouco mais tarde que o normal. Essa live está sendo feita dia 14. Geralmente eu faço na primeira semana do mês. Esse mês, como eu tava entrando de férias, acabou não dando certo. Mas agora estou de férias, não fiz absolutamente nada hoje o dia inteiro. Foi muito bom. Vi 3 filmes. A live do mês que vem vai estar bem extensa, porque eu quero ver muita coisa nesse mês. E, enfim, maio eu assisti 13 filmes. Eu comecei querendo ver mais clássicos, mais filmes antigos. Eu mais ou menos consegui. E isso eu vi 3 filmes que são bem essenciais, assim, pra quem estuda cinema e que eu tinha um pouquinho de vergonha de nunca ter visto. E, por outro lado, eu fiquei bem pra trás com alguns desafios próprios, principalmente o de 52 filmes por mulheres e o de países mais ou menos. Teve alguns. Teve apenas um país de adição no desafio de 52, que foi a China, que eu não tinha visto nenhum filme da China até então. Eu vi 2 filmes dirigidos por mulheres. Eu vou começar por eles. E depois eu vou falar mais ou menos em ordem cronológica os outros filmes. Em ordem cronológica de lançamento, não que eu assisti os outros filmes, porque eu vi bastante coisa dos anos 60 e anos 70. Bastante. Foram 13 filmes no total, então não vai ser muita coisa aqui, né? São 13 filmes. Eu vou tentar falar um pouquinho de cada um, sem spoilers sempre, e colocar aqui neste belíssimo ranking de classificação. Aqui na primeira coluna temos o Razões para o Cinema Existir, que é uma categoria para filmes que eu gosto muito, que eu gostei muito, filmes que beiram a perfeição. É uma categoria muito exclusiva e nem todo filme vai estar aqui, né, por razões óbvias. A segunda coluna é ótimos filmes, que são filmes que são muito bons, que eu gostei muito, que eu recomendo, que vai ter episódio do podcast sobre, vai ter post sobre, eu vou falar bastante, são filmes excelentes e fica aí a recomendação. O bacaninha, as coisas começam a ficar, assim, abertas à interpretação. Porque tem muito filme que eu gostei, mas eu não achei nada demais, mas eu gostei e não amei. Filmes que eu achei bacana, filmes que talvez eu não tenha gostado tanto, mas que eu também não achei ruim. Gostei, mas não desgostei. É uma categoria bem ampla, que pode ter muitas interpretações. Nem tudo pode ser exatamente uma recomendação, mas muitos são recomendações também. Então fica aí aberto a interpretação de cada um de acordo com o que eu falar. Aí tem esse laranjinha aqui, que eu não gostei tanto. Autoexplicativo, é um filme que eu não gostei tanto, assim. Mas eu também não odiei. Assim, esse filme, nessa categoria pode estar filmes que eu não gostei tanto, ou que eu tinha expectativas muito altas e elas não foram tão. Elas não foram cumpridas, ou coisas que eu acabei me decepcionando um pouco por motivos que eu vou falar. Mas não chega a ser tão ruim quanto a última categoria, que é Perdi Meu Tempo. Que é uma categoria que eu quase não coloco filmes, porque eu sempre acho que eu consigo tirar alguma coisa da experiência cinematográfica. É muito difícil eu ver um filme e detestar ele ao ponto de achar que foi uma perda de tempo, porque eu acho que uma coisa ou outra eu consigo tirar. Nas lives anteriores, não sei pra quem tava acompanhando, porque eu acho que faz uns 2 meses que eu comecei a transformar a live em podcast, que é mais fácil de acompanhar, porque eu dou uma editada nos silêncios, dou uma editada em coisa que eu me atrapalhei, dou uma editada em coisa que não faz sentido pra quem tá só ouvindo. Então ele fica um pouquinho mais compacto. Agora a live do Instagram, quando ela fica salva, é bem. É quase impraticável de você ficar revendo, sabe? Porque não dá pra ficar tocando de plano de fundo de outras coisas, que é como muita gente consome esse tipo de conteúdo, né? Mas se vocês já viram as lives do passado, é muito difícil eu colocar um filme em Perdi Meu Tempo. Eu já vou botar um spoiler da live de hoje, que tem um desses filmes vai estar nessa última categoria, mas vai ter filme em todas as outras e vamos que vamos. Aqui embaixo, né, não dá pra ver tudo porque corta a tela, mas a gente tem os pôsteres dos filmes que eu assisti, são 13. Eu coloquei primeiro os 2 dirigidos por mulheres, que eu vou começar falando deles, e depois tá em ordem de lançamento, do mais antigo pro mais recente. Sim, eu deixei Guardiões por último, eu espero que isso faça vocês segurarem até o final do programa de hoje. Então, dadas as introduções, as apresentações, vou começar. Primeiro filme, que também é o primeiro filme que eu assisti em maio, é A Primeira Morte de Joana. É um filme nacional, eu assisti na cabine de imprensa.
Ele chegou no cinema brasileiro no começo do mês de maio, acho que foi dia 10, alguma coisa assim. Então, ele já meio que passou pelos circuitos, se ele tiver nos cinemas, ele tá em um ou outro, assim, algumas pequenas sessões. Eu sigo a distribuidora, não sei se ele tá disponível em streaming ainda, né? Não sei se ele já chegou para aluguel digital, não sei qual que é o futuro da distribuição dele, mas ele é um filme bem legal, assim. Opa! É um filme que eu gostei bastante. Ele é um coming of age, né, um drama de amadurecimento de uma adolescente. Eu não sei se ela é adolescente. Não, ela tem 13 anos. Ela já é adolescente. Que ela tá passando por uma situação de luto, onde a avó dela faleceu. Então tem todo aquele negócio de ser, tipo, primeiro velório, que você vai, primeira vez que você tá lidando com a morte de uma pessoa querida, tão próxima. E ela também começa uma investigação da vida dessa tia dela, né? Que aí conversa vai, conversa vem. O pessoal frisa muito que a tia dela nunca teve um namorado e tal, e é uma comunidade bastante religiosa. E isso acaba fazendo a Joana ir pesquisar mais do porquê a tia dela não tinha namorado, ela não se interessava por homem, o que estava acontecendo. E isso faz a própria Joana entender melhor quem ela é enquanto ser humano. Então é bem interessante. É muito bem filmado, é muito bonito, a fotografia é bonita, ele é bastante contemplativo, não é muito extenso, mas ele se demora um pouco, tem alguns vícios de filmes independentes, mas no geral eu gostei. Eu fiz post que tá no feed, no quadro dos 52 filmes por mulheres, né, que ele é dirigido pra uma mulher. Ela chama Cristiana Oliveira e por um momento eu pensei que fosse atriz, mas não é atriz, é uma outra mulher que tem o mesmo nome. Então não confundir a atriz com a diretora. O próximo filme é A Ganha-Pão. É uma animação do Cartoon Saloon, que é um estúdio de animação irlandês. Um estúdio que eu gosto muito, eu já falei de filmes deles. Eu já fiz um episódio de Wolfwalkers lá no primeiro ano do podcast, que foi um filme que eu gostei muito, que tá disponível na Apple TV+. Já falei de outros, assim, por cima. Eu gosto muito do Segredo de Kells. Eu amo A Canção do Oceano. Mas são filmes que são um pouquinho mais difíceis de achar, então eu acabo não falando tanto. E A Ganha-Pão tá disponível na Netflix. É o filme ele é o filme de mais fácil acesso, assim, do estúdio. Mas ele também Os outros filmes do estúdio são filmes sobre folclore irlandês. A Ganha-Pão é um filme que se passa... Eu não me recordo agora se no Afeganistão ou no Irã, mas ele se passa no Oriente Médio, ele tem esse pano de fundo de sociedade islâmica, opressora, contra as mulheres que não podem fazer nada. A história do filme é que a menina tem a família dela, aí o pai dela é preso por um mal-entendido que acontece, e ela precisa fingir que é o menino pra prover pra família. Porque só tem mulheres, né? Tem a mãe dela, tem a irmã dela, tem um irmão mais novo, mas ele é muito criancinha pra trabalhar. E elas não podem fazer nada porque elas são mulheres, então ela tem que fazer isso pra ser a ganha-pão da família. É uma história muito bonita, é um filme bonitinho, a animação dele é muito bonita, tem a qualidade do estúdio, como sempre. Mas, e também esse é um motivo que eu demorei tanto pouco pra ver, porque eu tinha medo que isso fosse acontecer e assistindo eu senti um pouco isso. É uma visão ocidental, uma visão euro-americana de culturas árabes e culturas muçulmanas, então ele cai em algumas armadilhas narrativas de fora, né, que é comum em histórias, em vezes, né, que o Ocidente pega esse tipo de história pra contar, do tipo, olha que horrível, olha coitadinho, olha que sociedade terrível, olha que religião horrorosa, sendo que a gente sabe que não é bem assim, né? São muitas nuances, muitas camadas, não tem um grande vilão pra se lutar, né? Então, por causa disso, acaba ficando no bacaninha. Mas é um bacaninha bom, é um bacaninha legal, mas ainda assim é apenas um bacaninha. Esses foram os únicos 2 filmes de mulheres que eu assisti em maio. Não é necessário dizer que eu virei um mês bastante atrasada na minha meta, mas eu já corri atrás. Eu acho que só em junho eu vi já 6 filmes de mulheres, então eu voltei a ficar em dia com essa meta, né? Que a ideia é chegar a 52 no final do ano. A gente tá na semana número 24, se não me engano, eu acho que eu assisti 26, então eu tô assim,
No limite, eu tô um pouquinho adiantada, mas se eu bobear, eu fico pra trás. Então eu quero nas minhas férias ver bastante coisa. Pra eu ficar mais tranquila, sabe? Porque eu gosto muito de cumprir minhas metas, mas eu fico meio assim quando eu preciso ficar escolhendo filme demais pra cumprir meta. Eu já tô começando a ficar assim com a dos países, porque dos países mais, vamos muitas aspas aqui, fáceis de achar filme, eu já vi. Tipo, sem contar Estados Unidos e Inglaterra, Brasil já vi bastante coisa. Já vi bastante coisa do Japão. França eu vi muita coisa. Espanha eu já vi uns 4 filmes. Mas enfim, a meta dos países eu tô começando a dar uma sofrida agora. Porque eu tô precisando fazer listas e realmente caçar. Não tá sendo mais tão espontâneo assim. Mas eu gosto disso. Porque tem dia que eu não sei o que assistir. Então é bom ter uma guia. Comecei a montar uma lista e jogar uns filmes lá de uns países que eu não vi nada ainda. Porque assim, quando eu não souber o que assistir, eu abro aquela lista e vejo qualquer coisa daquela lista que eu ver, eu vou me ajudar nas minhas metas. Mas então, agora daqui pra frente, todos os filmes são dirigidos por homens. E vamos começar com o filme mais antigo que eu vi esse mês, que é O Acossado. É um filme de 1960, um filme francês. Um filme muito importante. Esse filme ele é o pontapé inicial do Nouvelle Vague, que é o movimento de cinema novo francês. É um filme do Godard. Não é meu primeiro encontro com Godard. Eu vi Masculino e Feminino no começo do ano, que eu não gostei. Acossado eu gostei um pouquinho mais, mas também não muito mais. Já vou adiantar, coloquei aqui, não gostei tanto assim. Mas, né, cinéfilos, comunidade cinéfila, eu entendo a importância desse filme. Eu entendo o que ele significa, eu entendo o que Godard significa, eu consigo apreciar as imagens que ele monta, eu gosto quando ele passeia por Paris, eu gosto quando ele não quer montar uma coisa 100% numa linha do tempo temporal, assim, né, do começo pro fim. Eu gosto quando ele brinca com a linguagem, mas eu detesto os protagonistas dele. E eu não consigo dissociar, sabe? Eu tenho muita dificuldade de gostar de um filme que eu detesto, que eu desprezo o protagonista. E assim, isso é um traço de personalidade meu. Eu sei que tem gente que consegue dissociar. É um dos motivos pelo qual eu não gosto tanto do filme do Coringa, por mais que eu entenda que é um filme bom. É um filme bom. Não tenho vontade de ficar revendo, mas é porque eu não consigo gostar do personagem, por melhor que ele seja construído. E aqui eu sempre acho que nos filmes do Godard os personagens dele são avatares pro discurso que ele quer dar. E eu não gosto muito desse discurso, sabe? Ele é vanguardista, não é que ele quer ser vanguardista, ele é. É um filme de 60 anos atrás. Ele foi importante, ele é importante, ele influencia até hoje o cinema no mundo todo. E eu assisti e eu entendi, assim, né? Entendi. Eu entendi o que ele quis me dizer, eu entendi porque ele foi importante. Show! E foi isso, sabe? Mas eu não gostei muito por causa disso, porque o protagonista é insuportável e eu gostei muito das cenas que ele não tava falando nada. Só quando ele abria a boca, eu ficava, ai, homens. Enfim. O próximo filme é Charada. É um filme de 63, se não me engano. Ou seja, ele é apenas um ano mais novo que meu pai. Ele tem a Audrey Hepburn e o Cary Grant, que são o casal principal. Eles têm uma diferença de idade alta, mas é um filme de 60 anos atrás, então tudo bem, eu vou relevar. E eles têm uma química muito boa também, então isso dá uma ajudada. É um filme muito bom, um filme excelente. Foi um dos meus favoritos do mês. Eu deixei em ótimos filmes, com um pezinho em Razões para o Cinema Existir. Não é pra tanto, mas é pra bastante, sabe? É um filme muito bom, ele é uma comédia romântica, mas ele também é um filme de mistério, é um filme de investigação, é um filme de o que está acontecendo, eu não sei, eu não sei. É muito bom, ele tem um timing cômico muito bom, o casal principal tem uma química muito boa, tem todo um mistério, a personagem da Audrey é muito boa, ela é uma mulher americana que é casada com um cara francês, e ela volta de férias e o marido dela morreu. E aí a polícia tá atrás de entender o que aconteceu, ela quer saber o que aconteceu. Tem uns caras, uns mafiosos bizarros que estão atrás dela porque acha que ela tem informação sobre o cara, que acha que ela tá com dinheiro que o cara tinha. E ela não sabe de absolutamente nada, não sei como que ela casou com esse cara.
Mas aparentemente tinha muitos segredos. E aí ela quer saber quais são esses segredos, então ela acaba se associando com o personagem Cary Grant. E aí eles vão investigando, só que tá todo mundo meio que atrás dela e ela não confia em ninguém, nem no Cary Grant, e meio que tem razão pra não confiar nele. Então é filme de acontecer um monte de coisa, e de revelação de identidade, das pessoas mudando de lado, de ter perseguição em cima do telhado, gente caindo do telhado. Tem uma vibe bem Hitchcockiana, assim, se passa tudo em Paris. O clímax dele é no Champs-Élysées, então, assim, a Audrey Hepburn só usa Gucci. É Gucci? Acho que é Gucci. Então, assim, maravilhoso. É muito, muito bom esse filme. Eu não falei onde que é o Acossado, né? Que é o filme anterior, tava. Ele tava na MUBI. O Charada também tá na MUBI. Eu acho que Charada tá em outros lugares também, mas não tenho certeza, eu vi lá. No link do perfil, da bio do perfil, tem um linkzinho com 30 dias grátis da MUBI, caso vocês queiram conhecer melhor o streaming. Dá pra assinar por lá, ele pede pra você fazer o cadastro e botar os dados, mas você ganha 30 dias grátis. E se você cancelar antes de terminar os 30 dias, você não precisa pagar nada. Ou se você já usou a MUBI, conhece, gosta, mas quer voltar, também usa esse link, né? Ele serve pra contas novas. Me inscreva conta nova. Pega esses 30 dias, depois você pensa se você vai pagar ou não, se vai voltar depois. Dá pra fazer pausa na mensalidade também, tem essa modalidade lá. E pra você que tá ouvindo esse episódio como podcast, eu vou deixar esse link na descrição do episódio, que aí clica lá, me dá uma ajuda, ajuda bastante você assinar por esse link meu da MUBI. E muitos filmes estão lá, muitos filmes que eu vou falar hoje estão disponíveis lá, tem mais dois. Tem mais dois que eu vou falar hoje que também tá na MUBI. O próximo filme é Funeral das Rosas. É um filme de 1969, um filme japonês, experimental, faz parte da nova onda do cinema japonês e é um filme muito importante para a história do cinema japonês, para a história do cinema experimental e para a história do cinema LGBT, porque ele vai contar histórias do submundo LGBT de Tóquio, do final dos anos 60. A protagonista é uma mulher trans. A antagonista meio que é uma mulher trans, elas meio que brigam por causa de homem. Mas é um filme de 1969, sabe? E é um filme experimental. E eu não tava pronta pra isso. Eu achava que ia ser um dramão. E quando eu dei play, com 20 minutos começou umas loucura experimental. E eu fiquei, ai meu Deus, é experimental. Nada contra. Eu gosto. Mas eu não tava esperando. Foi uma surpresa. E aí eu fiquei, ai, lá vamos nós. E é um grande lá vamos nós. É um filme muito bom. Eu vou colocar ele como bacana. Porque que nem isso. Se eu soubesse, né, desde o começo que ele era experimental, talvez eu teria assistido num outro dia que eu estaria de melhor humor. Talvez teria aproveitado mais. Mas é um filme que eu recomendo. Ele tá disponível na Fílmica. Mas Funeral das Rosas é isso. É um filme... É um marco, né, do cinema LGBT. É um filme experimental, eu não tenho muito mais o que falar além disso, sabe? Recomendo muito pra quem gosta de filme experimental, pra quem gosta de coisas diferentes. Pra quem gosta de coisas diferentes, o catálogo da Fílmica sempre é um prato cheio de variedades de filmes muito interessantes. E Funeral das Rosas foi um deles. O próximo filme é Bonnie e Clyde. É um filme que eu citei no podcast já. Inclusive, acho que eu já falei de Charada, falei de Bonnie e Clyde. E falei de algum outro no mesmo episódio, que eu não me lembro agora. Acho que foi Rare Lane. Nossa, não tem nada a ver nenhum dos três filmes. Mas enfim, sei lá o que a Larissa do passado tava pensando. Mas Bonnie e Clyde é um filme que eu gostei muito. Ele é um filme também bem marcante da nova Hollywood, que é a nova onda do cinema norte-americano. Ele não é necessariamente o primeiro a fazer muitas coisas, mas ele é um dos principais a começarem algumas coisas e uma referência a muita coisa, principalmente o uso de violência em tela. É um filme bastante violento. Hoje a gente já viu muito daquilo, talvez ele não seja tão impressionante, ele não é um filme gore. Mas na época as pessoas não tinham visto aquilo, então foi um filme bastante impressionante. Tem muita cena de. Sabe quando dá o tiro e na mesma cena você vê a arma sendo disparada e a bala acertando o alvo e explodindo, que, né, que eles usavam aqueles. Acho que eles usam até hoje, dependendo do filme. Mas os negócios que explode na roupa, que aí faz o efeito, né, como se tivesse levado o tiro.
Então você vê esse efeito acontecendo, né? Não é que nem filmes mais antigos que, por causa do Código Reis, que é um tópico. Já citei no podcast, tem um episódio só sobre isso, tem um post no feed só sobre isso de fevereiro, se não me engano, mas que era um conjunto de boas práticas de autorregulamentação da indústria que não existia a classificação etária como a gente conhece hoje. Então, os filmes era aconselhado eles serem feitos meio que para todo mundo, sem a censura da idade, né? Censura, né? Sem cortar coisas pra idade, então todos os filmes deveriam ser feitos pensando em todos os públicos. E por causa disso existia umas regras de coisas a serem evitadas, tópicos a serem evitados, e ele funcionava como uma autorregulamentação para evitar que algum órgão governamental entrasse e resolvesse tirar o filme de circulação por ele ser muito chocante, por ele ser muito explícito, por ele ser muito qualquer coisa que eles inventassem. Então existia esse código, ele começou a se enfraquecer, ele foi feito nos anos 20, ele começou a se enfraquecer no final dos anos 50, porque o mundo muda, o que era, passou-se 30 anos, né? O que era imoral e feio e não aconselhável 30 anos atrás muda, né? No futuro. E também porque nos anos 60 começou a ter o sistema de classificação etária que a gente conhece hoje. Então, no final dos anos 60, praticamente já não existia mais essa preocupação em preencher o código. Então, começou o que o pessoal chama de Nova Hollywood, que é um movimento de cinema novo, que abandona muitas das coisas da Era de Ouro de Hollywood e começa a caminhar para o cinema da década de 70 dos Estados Unidos, que é um cinema extremamente violento, um cinema de crítica social, um cinema sujo, e que vai fazer tudo que não podia fazer antes. E Bonnie e Clyde, ele é meio que um filme inaugural dessa época. Ele é um filme de crime, baseado, né, na vida da Bonnie e do Clyde, que era um casal de criminosos dos anos 20. O filme vai contar desde quando eles se conheceram até o final deles, que não foi muito tempo depois, né? Spoilers do filme, spoilers da vida real, né? Mas é baseado em fatos reais, com algumas romantizações, porque sempre tem, né? Mas ele é um filme de crime e que ele meio que cria esse laço empatético com os criminosos, né? Você assiste o filme vendo eles e você torce por eles, né? Que era uma coisa impensável de fazer antes. E tem. A primeira cena do filme é uma cena de nudez. Assim, não mostra nada. Mas a mulher está pelada, isso era impensável fazer 10 anos antes, 20 anos antes. Então tem algumas. Não tem nada explícito, mas pra época, pro que eles estavam acostumados, foram bem, assim, chocantes. E é um filme muito bom, ele é um filme que ele tem um ritmo muito bom, ele tem atuações boas, ele tem não necessariamente um humor, mas o jeito que ele é conduzido, você não sente o tempo passando. Eu achei um filme muito bom. Tem essa parte da importância histórica e tem a parte dele continuar sendo um produto de entretenimento bom. Até hoje, né? Por mais que ele não choque como ele chocava, por mais que ele não seja tão impactante quanto ele foi quando ele foi lançado, ele ainda é um filme bom. E ele tá na HBO Max, mas ele vai sair no final desse mês. Assim como metade do que eu tô vendo em junho, porque eu tô tentando maratonar tudo que vai sair, que praticamente tudo de filme antigo que tá na HBO Max vai sair no final de junho agora, então corram pra assistir se vocês têm um plano de assistir alguma coisa. E eu tô vendo muita coisa, e na live do mês que vem eu vou falar, tipo, ai, sei lá onde tem isso, porque saiu da HBO Max, sei lá onde vai estar. Talvez esteja talvez, sei lá, no Netmovie, sabe? Nesses lugares ainda tenha, mas tá começando a ficar difícil, estão sumindo esses filmes antigos. A Netflix mesmo não tem nada lá de antes dos anos 70. Eu pesquisei outro dia, não tinha nada, nem coisa de Hollywood, assim, mais velho que 1970. O próximo filme, A Lei do Desejo, é um filme de 89. A gente teve um pulo gigantesco, porque Bonnie e Clyde, eu acho que de 67. Tá fora de ordem, que Funeral das Rosas 69, Bonnie e Clyde 67. E A Lei do Desejo de 89. Pulamos aí alguns anos, né? Não vi nada dos anos 70, não vi nada dos anos final dos anos 80, né? A Lei do Desejo é um filme do Almodóvar, qualquer bacaninha, mas eu acho que é um dos melhores bacaninhas que eu vi. É um Almodóvar antigo, né? Eu não sou tão entusiasta ou estudiosa do trabalho do diretor para conhecer as fases dele. Eu gosto mais
Eu acho que eu não gosto de uma fase específica do Almodóvar, porque os meus 3 favoritos são cada um de uma década diferente, né? Que meus 3 favoritos do Almodóvar é Dor e Glória, que é de 3 anos atrás. Tudo Sobre Minha Mãe, que é de 99. E Mulheres à Beira de Ataque de Nervos, que é de 86. É do final dos anos 80. Então, assim, um de cada década, praticamente. Então, pega várias fases. A Lei do Desejo é da fase caos, gritaria, gays trambiqueiras, triângulo amoroso com Tony Bandeiras doido, doido, psicopata, novinho, lindo, porém doido. É um filme de gente doida, assim, não tá entre os meus favoritos, mas ele também não tá entre os que eu menos gosto, que é Mães Paralelas, eu acho que é o que eu menos gosto dele. Mães Paralelas e Julieta, também não sou muito fã. Eu acho que a Lei do Desejo viria em terceiro lugar, assim, no top 3 reverso. Mas ainda assim é um filme que eu gostei. Eu me diverti. Tem muita cor vermelha, tem muita gente gritando. Tem os atores da lista de amigos do Almodóvar, que sempre estão aí. E é isso, eu assisti na Netflix. Mas ele tá na Mubi também, ele tá acho que no Globoplay. Tem uns filmes do Almodóvar que eles estão em todos os lugares, assim. Por onde você vai, você tromba com o Almodóvar. E esse é um deles. Mulheres à Beira de Ataque de Nervos também. Que eu lembro que eu vi no Prime Video, mas ele também tava disponível em um monte de lugar. Então, assim, se vocês procurarem, vocês acham algum Almodóvar perdido por aí. Próximo filme é O Retorno a Howard's End. É um filme de 1992, o ano que eu mesma, Larissa, nasci. Eu gosto de ver filmes do ano que eu nasci e pensar, nossa, assim era o mundo quando eu nasci. Mas na verdade isso é um filme de época, então não há um retrato da minha época. Ele se passa em 1910, sei lá, virada de século. É um filme da Merchant Ivory, né, que é uma produtora do Merchant e do Ivory. Agora eu não lembro o primeiro nome deles, mas eles eram, né, um deles já faleceu. Um casal, um era diretor, o outro era produtor, e junto eles faziam muitos filmes, assim, né? Metas de vida. E eu sempre me interessava pelos filmes deles. O Ivory, se não me engano, que é o que tá vivo, ele foi roteirista e produtor do Me Chame-se Pelo Seu Nome, e ele ganhou o Oscar de roteiro adaptado pelo Me Chame-se Pelo Seu Nome. E se não me engano, ele é a pessoa mais velha a ganhar um Oscar. Quer dizer, eu acho que o Anthony Hopkins agora tirou, né? Que ele ganhou o melhor ator. Mas talvez ele seja a pessoa mais velha a ganhar o Oscar de roteiro adaptado. Isso eu tenho certeza que é. Mas enfim, ele é o diretor aqui desse filme. Retorno a Howard's End é uma adaptação de um livro de mesmo nome, que eu nunca tinha ouvido falar, mas é coisa de inglês, né? Nem tudo chega aqui direito. É um romance de época, mas ele não é exatamente um romance. O que foi um pouquinho decepcionante pra mim. Porque eu realmente esperava um romance. É uma história de duas irmãs. É uma história enrolada, gente. São duas irmãs, que é a Emma Thompson e a Helena Bonham Carter. Elas são, assim, classe média. Elas têm algumas mordomias, mas elas não são ricas, não são aristocratas, elas são estudadas. Elas parecem as Gilmore Girl, porque elas falam muito rápido e elas são muito verbosas, elas falam palavras muito complicadas, pensamentos muito complicados, muito rápidos. Então, são as duas irmãs, ao invés de ser mãe e filha, que nem as Gilmore Girls, elas são mãe e filha. Elas são irmãs, né? A Helena Bonham Carter, que é a mais nova, ela tem um trelelê com carinha lá. Que, sei lá, ela foi passar férias na casa dele, que é a tal da Howard's End. Só que aí não dá certo, né? Passa o verão, é um amor de verão, subiu a serra, ela voltou pra casa e tipo, poxa, não deu certo, né? Passa-se o tempo, esse cara casa com uma outra mulher, aí o pai, né? O pai desse cara com a esposa se muda meio que pra perto, e aí a irmã mais velha, que é a Emma Thompson, começa a ficar muito amiga da esposa desse cara, que é a. Não vou conseguir lembrar o nome da atriz, mas é uma atriz conhecida também. E a Emma Thompson fica muito amiga dessa mulher, que era a ex-sogra da irmã. Aí acontece que essa mulher morre, ela fica doente, morre, e ela deixa pra Emma Thompson Howard's End, que é a casa dela, não é a casa do marido dela. O marido dela é muito rico, eles têm milhares de propriedades, Howard's End é a herança dela. E ela deixa pra Emma Thompson e que ela sabe que a família dela não se importa tanto porque é tipo só um sítiozinho. Mas aí a família dela fica, eu não vou dar a propriedade pra essa qualquer aí, tipo,
Quem ela pensa que é? Ela devia estar, sei lá, em cima da cabeça da minha mãe, da minha mulher, pra deixar a propriedade pra ela, porque ela não tem onde morar, porque ela e a irmã dela estão sendo despejadas nesse meio momento que elas moravam de aluguel, né? Ai, morar de aluguel, que coisa terrível. E aí elas falam, não vamos deixar, vamos fazer de conta que isso nunca aconteceu. Aí passa-se um tempo também, e aí o viúvo dessa mulher começa a se engraçar pela Emma Thompson e pede ela em casamento, ou seja, uma salada, uma salada. E nesse meio tempo, ali na Bonham Carter, ela pegou um cara pra ser meio que protegido dela, que é um cara pobre, trabalhador, assim, que nem a gente, a classe mais baixa que tem. E aí começa a ter um comentário sobre classes e status sociais. E aí a Emma Thompson meio que vira rica e aí nisso ela consegue Howard's End não do jeito que era pra ela ter, mas é uma confusão, é uma bagunça, é um negócio que é um filme bom, deixa eu colocar ele aqui em ótimo filme. Ele é ótimo, ele é bacaninha. Ele é ótimo, vai, vou botar em ótimo. Ele é um filme bom, mas ele é um filme devagar. Ele demora pra acontecer as coisas. Ele se dá ao luxo de ter shots longuíssimos no jardim, por entre as flores. Ele demora bastante para as coisas acontecerem. Ele é bom, mas ele não é pra todo mundo. E se você tá esperando romance, não vai ter romance direito. Vai ter umas migalhas, assim. Mas no final, a lição que fica é nunca se case com seu sugar daddy. O próximo filme é um filme que eu queria ter gostado mais do que eu gostei. Talvez eu tenha ido com expectativas altas demais e no final ele ficou apenas legalzinho, bacaninha, que é 2046. 2046, ele é mais ou menos uma continuação de Amor à Flor da Pele, que é um dos meus filmes favoritos do ano passado, que se tornou um grande favorito da vida. É um filme excelente. Ele é um filme que tá na MUBI. Howard's End e 2046 são dois filmes que estão na MUBI também. Assim como Amor à Flor da Pele. Mas é um filme que... eu não sei. Que assim, Amor à Flor da Pele é perfeito. Mas tem uma coisa muito importante sobre Amor à Flor da Pele, é que o relacionamento dos dois, do casal principal, se foi platônico ou se chegou a ser consumado, é questão de discussão, entendeu? É uma grande discussão, depende muito da interpretação de cada um do filme e da percepção de cada um. E é uma das coisas que eu gosto muito no filme. Aqui é meio que uma continuação de um dos personagens do que aconteceu com um dos personagens depois dos eventos do filme. E tem coisas interessantes, mas no geral eu ficava só pensando no casal do primeiro filme. Eu não queria saber o que aconteceu com essa pessoa depois, sabe? Então tudo que acontecia eu comparava com outro filme. E é bem difícil, porque Amor à Flor da Pele é um filme bastante incomparável. Então, eu talvez não tenha curtido tanto quanto eu poderia ter curtido. Se eu não soubesse que era uma continuação, se eu tivesse assistido esse primeiro, talvez eu teria gostado bem mais. Mas como eu vi Amor à Flor da Pele primeiro, não foi tanto. E tem um outro filme que, na verdade, vem antes de Amor à Flor da Pele, que é o Dias Selvagens, que é um filme um pouco mais difícil de achar. Que Dias Selvagens é sobre uma personagem. E aí, no Amor à Flor da Pele, ela encontra outro personagem. E 2046 é sobre esse outro personagem. Então, não tem todo mundo em todos os filmes, né? O Amor à Flor da Pele é meio que o que une, né? O fio condutor de tudo. Mas é isso. Queria ter gostado do 2046. Ele tem um negocinho de ficção científica ali que dá um temperinho legal, mas no final eu acabei não gostando tanto quanto eu poderia ter gostado. Agora estamos entrando na reta final desse programa. E na reta final temos o melhor filme que eu vi em maio, que é um filme que eu já devia ter visto há muito tempo. Estava devendo pra mim mesmo. Pra mim mesma. Eu tenho até vergonha de falar que eu não tinha visto. Mas é O Segredo de Brokeback Mountain, que está belíssimo aqui em Razões para o Cinema Existir, porque ele é um filme maravilhoso. Ele devia ter ganhado o Oscar no ano que ele concorreu, que foi 2006, acho que foi aquele ano tenebroso que Crash ganhou.
enfim, até hoje, quando fazem listas de piores vencedores do Oscar, sempre botam Crash lá no meio. Porque era pra Brokeback Mountain ganhar. O Ang Lee ganhou o melhor diretor. Eu acho que ganhou o roteiro adaptado, o roteiro original. Ele ganhou umas outras coisas de Oscar, mas não ganhou o melhor filme. E devia ganhar o melhor filme, porque é um filme maravilhoso. Eu enrolava pra ver por causa da duração. Acho que ele tem 2 horas e 20. Não chega a ser 2 horas e meia. Mas quando eu tava assistindo, eu queria que ele fosse mais longo. Eu não senti o tempo passar, o ritmo dele é muito bom. A história é muito boa. E assim, era um filme que eu sabia muita coisa, porque ele virou um totem da cultura pop, assim. Eu sabia de muita coisa sobre ele, mas eu nunca tinha parado pra assistir. Isso me fez pensar sobre spoilers. Eu acho que eu vou fazer algum dia um episódio sobre a cultura do spoiler. Aliás, esse medo de spoiler que a gente tem, porque o que é um spoiler se você não tem o contexto? Tipo, acontece um negócio meio bombástico no final do filme que eu não sabia que ia acontecer. Tipo, realmente não sabia que ia acontecer isso. Eu sabia que ia ser triste, mas não sabia que ia acontecer aquilo específico. E aí, quando eu tava vendo, o Alexandre, né, meu companheiro, ele virou pra mim e falou: o que. Ele fez uma pergunta sobre essa revelação. E aí eu fiquei: quê? Porque eu não sabia o que acontecia. Aí ele falou: não, que era uma dúvida sobre uma coisa ou outra que acontecia. Aí eu fiquei com isso na cabeça, mas mesmo assim isso não atrapalhou a minha experiência assistindo, porque eu não tinha contexto suficiente pra entender o quão, assim, né? Eu tinha contexto suficiente pra entender o quão grave era aquilo, mas tipo, não o que levou aquilo e quais foram as consequências daquilo, porque tipo, não acontece e acaba. Acontece e acontecem coisas depois. Então, às vezes a gente fica meio que assim, ai, você contou tudo que o filme tinha, ai, você contou a revelação principal, mas tipo, de que adianta você saber se você não tem o contexto pra entender como aquilo é importante? E também tem muita coisa que às vezes eu já vi pessoal, principalmente quem faz reels, né, falando de filme, falando de sinopse, que às vezes só conta a sinopse do filme e aparece uma pessoa embaixo falando, você deu spoiler, e tipo, é a sinopse. Tipo, o que você quer que eu fale pra você ver o filme e que você não vai considerar spoiler, sabe? E você não tem contexto de nada pra entender que aquilo seja um spoiler, sabe? Ou às vezes gente que viu o filme falando que tá dando spoiler, sendo que se você não viu, você não tem o contexto pra saber que aquilo é um spoiler. Então, assim, eu acho que tá indo longe demais esse negócio de tudo é spoiler e de não querer saber nada. Eu gosto de assistir filme sem saber nada, no sentido de que eu gosto de ir sem estar contaminado pela opinião de outras pessoas. Mas é impossível se blindar de tudo e qualquer coisa sobre um filme, sabe? Às vezes você tem que ler a sinopse pra saber o que é. Às vezes, sei lá, se eu vou levar algum filme pra assistir com a minha mãe, eu preciso saber se vai ter alguma coisa imprópria. Eu preciso ir lá no IMDb ver a parte de parenting guide lá deles pra ver se vai ter algum constrangimento comigo e com a minha mãe, sabe? Então é muito difícil assistir completamente cego, sabe? E isso, mesmo assim, isso não atrapalha a experiência. São poucos filmes que se estragam se você souber o que acontece. Mas aí são filmes muito. São filmes de suspense, são casos muito pontuais, assim. Então, eu acho que esse negócio ai, não me conta o que acontece, o pessoal às vezes perde um pouquinho a mão. E também, se o seu produto se depende completamente desse mistério, tem alguma coisa errada aí. Porque você não pode colocar todas as qualidades de um filme, de uma obra de audiovisual, em cima de um único pilarzinho, que é o mistério, sabe? Tem que ter alguma outra coisa pra segurar, né? Enfim. Falei, não falei de Brokeback Mountain, né? Eu acho que já tem tanta coisa criada sobre esse filme. Apesar que ele tá quase na volta de... Falou-se muito e já virou um clássico, já virou um filme antigo, porque é de 2005. Gente, eu trabalho com uma pessoa que nasceu em 2005, sabe? Então, enfim, já é um filme antigo, né? Tem a idade de uma pessoa que pode trabalhar. Que loucura, né? Ele tá disponível no Star Plus. E se vocês não assistiram, eu recomendo fortemente. É um filme triste, mas é um filme muito bom. O penúltimo filme dessa rodada, né, desse episódio, é O Último Ônibus. É um filme de 2021, 2022, mas que ele chegou no Brasil esse ano. Eu vi ele em cabine de imprensa.
Ele estava disponível em alguns cinemas de algumas cidades, há umas 2 semanas atrás, agora eu não tenho certeza onde ele tá disponível. Talvez ele esteja naquele limbo de estar passando em algumas poucas salas, mas não tá em streaming ainda. Eu não tenho certeza de onde talvez ele possa chegar. É um filme que tem boas ideias, mas que não sabe direito o que fazer com elas. É um filme independente, britânico, com orçamento baixíssimo, que ele depende muito do carisma da atuação do protagonista, que é o Timothée Chalamet, que é bastante conhecido por causa da franquia Harry Potter. Ele fez o Pettigrew, e boa parte do marketing do filme, pelo menos aqui no Brasil, se escora nisso. É um filme sobre um idoso de uns 90 anos, que ele mora lá na PQP da Escócia. E ele tem a esposa dele, e ele fala pra esposa que eles vão voltar pra terra natal deles, que é lá na PQP da Inglaterra, tipo, no oposto, assim, do país, né? Porque, assim, em questão de Brasil, é tipo, sei lá, São Paulo, Rio Grande do Sul. Não é tão longe assim, dado o grande esquema das coisas, mas é longe, né? Talvez seja até mais perto, mas enfim. Foi um exemplo. Aí a esposa dele morre. E aí, o filme já começa com isso tudo resolvido, já. E aí ele vai levar as cinzas dela pra terra natal deles, na Cornualha. E ele faz esse trajeto com trens locais. Com trens não, com ônibus locais, que são os ônibus intermunicipais. Não é aquele ônibus expresso que eles chamam, né? Que vai de um lugar até o outro sem parar. Ele vai parando em todas as cidades, pegando esses ônibus locais, porque ele não paga, né? Tem o passo de idoso. Não sei como funciona direito as coisas na Inglaterra para idoso, né? Se eles pagam as vias expressas, mas ele faz esse caminho pitoresco, cidade a cidade, pegando o ônibus para chegar até, né, o lugar deles. E aí o filme vai alternando entre cenas dele com flashbacks dele com a esposa, tanto os dois já idosos quanto quando eles eram jovens. Por que eles saíram da cidade deles, o que aconteceu com eles, isso vai intercalando com todo tipo de situação que ele encontra na jornada, porque ele sempre viveu muito isolado lá na Escócia, e o país mudou de quando eles fizeram essa viagem 50, 60 anos atrás, né? Ele tem todo esse rolê, assim, né, de... Ah, o país mudou, o país não é mais o mesmo, temos imigrantes agora, temos pessoas LGBT, temos todo tipo de coisas diferentes que não tinham nesses 60 anos atrás, quando você fez essa viagem pela primeira vez. Então, isso é meio que, sei lá, parece que pegaram uma caixinha, tipo, que situações vão acontecer com esse senhor? Por que vai acontecer essas coisas? Porque ele é velho? As pessoas têm preconceitos com idosos? Ah, tá, é por causa disso. Então tem umas coisas que é meio gratuito, tem umas coisas que é meio boba, tem umas coisas que é meio... Tem muita coisa que parece, sei lá, razões para acreditar. Um post do Quebrando Tabu, sabe? Então tem umas coisas que é meio artificial. Parece que é feito por uma pessoa que acha legal, mas nunca viveu aquilo de fato. Então é meio que isso, assim. E o próprio protagonista, ele não tem muita personalidade. Além de ser velho. E amar a esposa, supostamente, pelo que a gente vê no flashback. Então, o filme é meio que isso. Ele tem ideias boas, ele tem uma fotografia interessante, mas ele tem uma montagem pavorosa. E o jeito que tudo é unido não é muito bom, não, sabe? Então, botei ele em não gostei tanto, porque não gostei tanto. Não tinha expectativas tão altas, mas eu não curti tanto. Porém, ele tem um negócio que é interessante de reparar, que ele força muito o choro. Ele tem tudo prontinho pra fazer você chorar. E se você se emocionar, talvez talvez as lágrimas te impeçam de ver alguns defeitos que o filme tem. Sabe? Que aí você se emociona, e quando você se emociona, geralmente você fica um pouco mais aberto a aceitar algumas coisas que você geralmente não aceitaria se você não tivesse emocionado. E aí eu senti que esse filme faz isso. Teve uma hora que eu senti o choro, assim, sabe? Quando ele começa a vir assim do fundo da garganta e subir. Eu senti. Aí eu falei, eu não vou chorar, porque eu não vou chorar por causa desse filme mal montado. Mas assim, tudo bem se você cedeu
a emoção, porque o filme ele se esforça bastante pra puxar essa reação, o que não é algo ruim. Tem vários filmes que fazem isso. O próximo filme faz muito isso, eu acho que é um pouquinho de um defeito dele, mas já vamos chegar lá. Mas isso em si não é um defeito, é só mais uma coisa na pilha de coisas que eu desgostei dele. Mas assim, eu acho que é um filme que muitas pessoas gostariam. Eu acho que é um filme que minha mãe ia gostar, minha avó ia gostar. Então, você ouvinte, você telespectador, talvez goste. Não sei. Eu falei porque eu não gostei, mas talvez isso não importe pra você, ou talvez você goste das coisas que eu não gosto. A vida é assim. Eu fiz um post sobre ele na timeline do filme da semana, do Instagram. E eu acho que lá eu fui bastante madura em escrever as coisas que eu fiquei desgostosa de um jeito educado, de um jeito que, se você não tá prestando atenção, talvez nem pareça que eu tô criticando. Mas foram coisas que me deixaram bastante incomodadas nele. Mas enfim, no final, foi esse o saldo, assim, né, do filme. Pra fechar a live, pra fechar os assistidos do mês, eu deixei Guardiões da Galáxia 3 por último. Eu já falei um pouco dele, né, nos stories, nas coisas, vou deixar ele em ótimo. Ele é um filme muito bom, eu gostei bastante dele. Assim, eu tô de saco cheio da Marvel. Eu não acompanho, não consigo mais acompanhar a cronologia. Eu não vi Quantumania, eu não sei se eu vou ver a série das Guerras Secretas, Guerras Invisíveis, Invasão Secreta. Não sei se eu vou ver. Eu já não vi muita coisa, já não vi Hawkeye, lá a série do Gavião. Eu não vi muitas coisas, eu já tô meio de saco cheio. Mas Guardiões eu gosto muito dessa parte da franquia. Inclusive, foi com o primeiro Guardiões que eu fiquei interessada na Marvel, sabe? Foi um momento bastante definidor, assim. Foi uma experiência no cinema muito boa, que eu fui assistir meio que sem saber o que estava acontecendo, sem saber quem eram os tais Guardiões. Foi um rolê bem aleatório, assim, a saída no cinema. Mas foi um negócio meio que. Não vou dizer que mudou minha vida, mas mudou um pouquinho, sabe? Porque eu saí de lá, assim, maravilhada, porque o primeiro Guardiões é incrível, a trilha sonora é incrível, o filme é muito bom, e aí eu fiquei curiosa em saber quem são aquelas pessoas, curiosa em saber como aquilo encaixa na Marvel, que foi aí que eu comecei a acompanhar um pouco mais, porque até então tinha tido Thor, que é aquele primeiro Thor meio esquisito, Capitão América que eu até gostava, mas era uma coisa simples, né? O primeiro Capitão América é um filme bem quadradão, né? Aí esse filme eu amei. Aí o 2 eu gosto muito também do 2. Gosto das participações dos Guardiões nas outras coisas da Marvel. Detesto o Star-Lord, né? O Senhor das Estrelas. Mas quando eu vi o primeiro, eu ainda não desgostava do Chris Pratt. No segundo já desgostava. No terceiro existe uma ameaça ali de que talvez esse personagem não apareça mais, mas depois o filme termina falando que ele vai aparecer em outros lugares. Eu não gostei disso, acho que foi a parte que eu menos gostei do filme inteiro. Essa ameaça de que o Star-Lord vai voltar, por mais que os outros Guardiões meio que encerra a participação deles, né? É um filme de encerramento, tanto para esse núcleo de personagens quanto pro James Gunn na Marvel, né? Que ele é o diretor dos 3 filmes. É um dos poucos diretores que conseguiu um controle criativo razoável, né? Nos filmes que ele se propôs a dirigir. E agora ele é o manda-chuva da DC. O que isso vai significar para o futuro dos estúdios, eu não sei, porque honestamente não estou acompanhando. Vai ter The Flash agora essa semana, nem sei se eu vou ver no cinema, porque deu uma cansada. Aquele negócio, né? Deu uma cansada de filme de super-herói, mas Aranhaverso 2 é o melhor filme do ano até agora. E assim, ele vai estar no top 3 do final do ano, com certeza, porque é incrível. Eu acho muito difícil aparecer um outro filme pra tirar ele do meu primeiro lugar do meu ranking, sabe? Talvez se eu ver algum filme clássico muito bom, ele entre no ranking de assistido geral. Mas de lançamento, assim, de coisa lançada esse ano, não tem pra ninguém. É Aranhaverso. Mas isso vai entrar na live do mês que vem. Tô falando de Guardiões agora. Então, assim, eu achei Guardiões 3 um encerramento digno pra todas as histórias que já estavam começadas, dos personagens. Eu achei legal como o protagonista é o Rocket, não é o Star-Lord. Que é maravilhoso, porque eu não gosto do Star-Lord mais.
E gostei dos flashbacks. Também é um filme que ele abusa das ferramentas pra te deixar emocionado. Mas aqui eu me deixei emocionar porque o fator emoção é bichinhos fofos. E eu não preciso de muita coisa pra me emocionar com bichinhos fofos. Primeira cena do bichinho lá, eu estava chorando já. Foi eficiente. Talvez tenha sido excessivo. Eu acho que eu tiraria um flashback, que tinha flashback demais. E aí tinha uma hora que eu percebia, esse flashback é só pra deixar a gente emocionado. E aí eu fiquei, podia ter tirado um flashback. Dá pra ter tirado uns 15 minutos desse filme, porque ele tem 2 horas e meia. Gente, não precisava ter 2 horas e meia. Dá pra ter tido 2 horas e 10, vai. 2 horas e 10, vai. Mas 2 horas e meia é muito. Mas enfim, com ressalvas, assim, é claro, né? Sempre tem ressalvas, nada é perfeito. E dá pra gostar de uma coisa e ainda criticar ela. Dá pra gostar de uma coisa e achar que ela poderia ser melhor. E apontar as coisas que você não gostou tanto. Mas mesmo assim você continua gostando. Eu dei 8 estrelas. 8 estrelas. 4 estrelas pra ele. Foi uma ótima nota. Foi uma ótima experiência, mas mesmo assim, tenho ressalvas, né? Eu acho que o Junk Box saiu um pouquinho do controle nesse filme, né? O uso exacerbado das músicas tava, assim, quase nível Esquadrão Suicida, o primeiro, o ruim, não o segundo, que também é do James Gunn. Mas, beleza, sabe? Tinha muitas coisas que estavam no limite pra mim do... Se passar um pouquinho desse limite, já vai começar a ficar ruim. Mas não passou, mas foi por pouco. Mas, no geral, eu fiquei feliz, eu fui ver no cinema. Ele, eu não sei, ele deve estar em algumas salas de cinema, né? Porque foi uma estreia do começo de maio e agora a gente já tá no meio de junho, né? Mas ele deve estar em uma outra sala de cinema. Ele deve chegar no Disney Plus em maio, junho, julho, agosto. Em agosto ou setembro ele deve chegar no Disney Plus, né? Que eles estão usando uma janela de 90 dias. Então por aí chega no streaming, então dá pra conferir por lá. E, assim, não tem a experiência do cinema, né? Que a experiência do cinema sempre é algo avassalador, assim, sabe? Eu vou muito mais disposta a gostar de um filme no cinema. E eu acho que tem alguns filmes que se eu visse em casa, talvez eu não gostasse tanto quanto eu vi no cinema. Mas, enfim, eu acho que Guardiões funciona em casa também. Se você tem apego pelos personagens. Se você não tem apego pelos personagens e pelos outros filmes, não tem nada que eu possa falar que vai te convencer a ver o Guardiões 3, sabe? Você tem que ver os outros e achar legal e continuar a franquia. Ou não, achar chato. Se você viu o primeiro e achou chato, nem continua, sabe? Porque não é. Ah, não, no quinto filme fica bom, não, sabe? É a mesma vibe. E depende muito de você gostar desses personagens e ter apego com eles. Porque se você não for assim, não tem muito o que fazer, né? Mas enfim, essa foi a live de hoje, né? Os 13 filmes estão aqui ranqueados. Deixei eles em ordem. Acho que eles estão mais ou menos em ordem. O que eu mais gostei do mês foi Brokeback Mountain, seguido por Bonnie e Clyde, Charada, Guardiões 3, O Retorno a Howard's End, A Lei do Desejo, Funeral das Rosas, 2046, A Ganha-Pão, A Primeira Morte de Joana, Acossado e O Último Ônibus. É... Foram esses filmes que eu assisti em maio, eu achei um mês satisfatório. Eu tô na minha média, eu tô assistindo na média de 10 a 13 filmes por mês. Tem meses que eu vejo mais, tem meses que eu vejo menos. Agora em junho eu já vi 10. Não, eu vi 9 só esse mês. Então, assim, muita coisa pode acontecer nos próximos 15 dias. Eu posso passar 15 dias sem ver filme nenhum. Já aconteceu, já. Eu acho que em abril eu vi muita coisa nas primeiras 2 semanas do mês. Depois eu fiquei quase 20 dias sem ver nada. Então, talvez eu tenha muita coisa pra trazer mês que vem, talvez não, né? Mas obrigada a todo mundo que passou aqui pela live. O som tava meio baixo, desculpa. Mais uma versão organizada dela vai sair no sábado ou na sexta-feira à noite, dependendo do meu humor, nos agregadores que o podcast está disponível. Vai ser com áudio bom. Eu espero ter lembrado de apertar o botão de gravar. Vou descobrir. Não, deixa eu dar um alt tab agora. Tá gravando. Vou encerrar aqui, né? E finalizar o podcast, finalizar essa live. O áudio tá picotado. A minha internet tá esquisita hoje também.
Não sei se foi uma boa escolha de dia pra live, mas eu acho que eu tô satisfeita com o áudio do podcast. Então... Então a live talvez não tenha sido tão boa quanto ela poderia ser, mas eu acho que o podcast vai ficar legal. Então fiquem atentos, sábado sai aí. E obrigado a todo mundo que passou por aqui, obrigado a você ouvinte, espero que tenha sido um bom episódio. E até semana que vem pro próximo episódio do podcast. E até o mês que vem para mais uma live, para mais uma atualização de assistidos. Tchau, tchau.